Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou Bruno Soares, diretor de comunicações do Enclose Brasil. Hoje estou aqui sozinho nessa bancada, mas vamos em frente. Nossa convidada de hoje possui licenciatura e é mestre em psicologia pela Universidade de Coimbra, com enfoque em psicologia da educação. Possui especialização em psicologia pela Sapienza Università de Roma e atualmente está cursando o seu segundo mestrado em estudos multidisciplinares e interdisciplinares pela London Interdisciplinary School. Desde 2022, vem realizando um trabalho intenso com o pessoal do Systems Innovation do Reino Unido. Seja bem-vinda ao Systems Talk, Yasmin Medeiros. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui. Excelente, minha amiga. Prazer enorme receber você aqui hoje. E conforme a gente falou um pouquinho, conforme eu falei um pouquinho nessa introdução, você possui sua formação toda voltada para a psicologia. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como você chegou até o Systems Innovation, que a gente vai chamar aqui de SI para os íntimos, ou como esses conceitos de pensamento sistêmico chegaram até você. Bom, é uma jornada. Então, tem algumas coisas para contar. Eu comecei, na verdade, fazendo psicologia na PUC do Rio, e eu fiz alguns meses, só que enquanto eu estava estava naquele período de Enem e tudo mais, eu descobri que existia a possibilidade de fazer uma graduação e mestrado, que se chama mestrado integrado, em Portugal também. Então, enquanto eu fazia Enem e focava muito tentar passar nas universidades aqui no Brasil, eu também fiz esse concurso para passar para a universidade em Portugal. E, enfim, comecei a fazer a PUC em psicologia e depois, no meio disso tudo, eu fui para Portugal e eu achei que seria uma ótima experiência para, enfim, morar sozinha, passar vários desafios e ver coisas novas e fazer a faculdade também, claro. Então, eu falei, vou. E fui sozinha, não conheci ninguém e comecei a fazer minha graduação e o mestrado. Na cara e na coragem, né? Exato, é isso. Peguei minhas malas, fui e não sabia o que me esperava, mas era isso que eu queria, na verdade, né? É não saber e viver essas experiências novas. Então, tive, claro, o apoio da minha família, que foi essencial para eu poder ter essa segurança, né, de estar lá. Enfim, fui para Portugal e muitas dificuldades para, enfim, adaptar a cultura. Muitas pessoas falaram, mas é a mesma língua, vai dar tudo certo, mas não, é muito diferente. Não só a língua, mas também a cultura, o jeito de viver, a forma de se expressar, enfim. Então, foi sempre muito difícil de viver essa diferença cultural e questões também de, digamos, não se sentir tão confortável com a cultura de lá, né? Isso é uma questão pessoal. Então, foram 5 anos que eu me comprometi a fazer esse mestrado, quer dizer, mestrado integrado. E eu estava um pouco desiludida com tudo. Eu comecei a me sentir muito sozinha, não queria mais ficar em Portugal, não sabia o que eu ia fazer da vida, enfim. E o sistema de educação em si, eu achei que seria muito diferente do Brasil, mas na verdade não é. E me deixou um pouco decepcionada, assim, em vários sentidos. Então, enfim, aí eu já estava meio sem saber o que fazer. E quando eu comecei, na verdade, estava terminando a graduação para entrar na parte do mestrado integrado, eu conheci um professor chamado Eduardo Santos. E ele, por algum motivo, eu me senti muito, muito próxima dele, começamos a conversar e tudo mais. E ele foi uma pessoa essencial para mim, porque ele me apresentou novas perspectivas sobre a psicologia. Então,
tudo que a gente aprende na psicologia mais tradicional e tudo mais, ele estava sempre trazendo questionamentos que iam me, agora, né, olhando agora, queriam me trazer mais para essa área do pensamento sistêmico, complexidade e entender as coisas de uma forma diferente, sabe? Então, eu passei os últimos 2 anos desse processo com ele, e ele me apresentou justamente o que para mim faz todo sentido agora, e para mim é o que eu entendo de não ter me adaptado com o sistema de ensino tradicional, digamos. E por vários motivos que eu posso explicar daqui a pouquinho. Mas eu entendi que tinha algo que eu precisava descobrir que eu não iria encontrar no sistema tradicional de ensino, em qualquer disciplina, não necessariamente psicologia, mas o status quo, né, a forma como as coisas são dentro das instituições, digamos, mais clássicas. Então, depois desses 2 anos, quer dizer, ainda durante esses 2 anos eu fiquei, gente, é isso que eu preciso fazer, eu preciso procurar saídas que vão me levar para esses lugares. Eu não vou continuar fazendo as coisas que eu fazia na graduação, porque isso só vai me trazer muita tristeza e desilusão. E nesse processo, o que foram essas novas perspectivas, né? Por exemplo, na psicologia tradicional, digamos, tem um movimento cognitivista que, em algumas décadas atrás, trouxe a ideia de que nós somos como se fosse computadores, né, ou máquinas, que a gente recebe informações, decodifica essas informações, processa e joga para fora. E é isso que a gente faz. Essa na verdade, é até uma visão que eu acho que boa parte das pessoas tem, né? Como foi o que você falou, né? Uma visão bem tradicional mesmo, que é basicamente como aí eu tô me colocando aqui também, que é basicamente como eu também entendo mais ou menos como as coisas funcionam, mas eu acho que você vai me apresentar uma outra perspectiva em breve. Sim, espero. Mas, exato. Então é até bom você estar aqui para a gente ter um pouco dessa conversa, porque é isso que as pessoas realmente pensam, né? Nós somos, digamos, computadores ou máquinas que a gente está aqui para ouvir as informações que estão no mundo exterior. A gente processa isso, de repente, ouvindo a informação sonora, ou vendo, né, a informação mais sensorial, ou sentindo. Uhum. Então, a gente processa o que é isso e depois a gente traz uma resposta sobre essas informações. Pegando esse gancho, né, que você está falando, né, tem uma percepção de uma centralidade do cérebro. Eu acho que esse é um termo que eu tô já dando spoiler aqui, porque foi um termo que você usou quando a gente conversou anteriormente, mas que fez muito sentido para mim, e eu acho que é bem isso que você está falando, né, de que, ok, a gente vai receber essas informações, a gente recebe essas informações de diferentes formas, essas informações são decodificadas no cérebro, e aí, ok, depois te joga, tem uma resposta para isso, mas aí, nesse caso, hoje teria o cérebro aí com uma figura central, vou colocar assim, né? Central, exato. Então, a gente coloca o cérebro como se fosse o centro da cognição, né? Então, tem até aquela frase de como é? Penso, então sou. Penso, logo existo, né? Isso. Penso, logo existo. Então, é assim que a gente vê, né, nossa existência, né? Exato. A gente pensa, então o resto segue. Isso, exato. Acontece, né? Como se Exato. o pensar fosse a origem de tudo, vou colocar assim, né? Exato. Então, é isso que, quer dizer,
que eu vi durante toda a minha graduação. E eu, né, fazia os exames e os testes, e era isso que a gente tinha que colocar lá. Mas eu tinha muitas perguntas, eu tinha muitas coisas que não faziam sentido nenhum para mim. Sim, nessa questão do cérebro, é que o nosso mundo externo está ali como um pano de fundo, né? Então, a gente está aqui, a gente pensa, mas aí a gente tem o ambiente externo como se fosse realmente um pano de fundo do que está tudo acontecendo. Então, o cérebro é como se fosse o protagonista, e o ambiente e todo o resto é adjacente a isso. Isso. Só que nessas novas perspectivas que eu comecei a entender como 4 E's da cognição, 4 E's, as letras E's. Sim, então esse meu professor me apresentou que eu comecei a entender e a ouvir como os 4 E's da cognição, que são, né, de forma traduzida, corporificada ou embodied, digamos, dentro de algo, ou em conexão com algo, com o seu contexto, que a gente, né, essa poderia ser uma tradução, mas é o que é chamado de embedded, ou seja, dentro, ou, sim, acoplado a algo. Certo. Inactive, que é talvez inativa, e extended, que é estendida. Então, isso foi o que ele me trouxe, que eu achei que mudou muitas coisas que eu entendi. Então, por exemplo, o que eu aprendi como sendo o cérebro, essa máquina que decodifica informações, na verdade, por exemplo, se a gente está aqui agora, mas se a gente vai para, sei lá, Maceió, para fazer as mesmas coisas que a gente faz onde a gente está agora, é um contexto completamente diferente. A gente vai estar imerso em um ambiente, em uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de se movimentar, entender o que está acontecendo, que vai influenciar completamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o mundo à nossa volta. E isso não é adjacente ao cérebro. Isso vai trazer, vai entrar na natureza do que a gente entende que é, por exemplo, tá fazendo o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, tá aqui onde eu tô nesse momento, tá bem frio. E eu nunca fui acostumada ao frio, vindo do Rio de Janeiro. Então, eu tive que me adaptar a muitas coisas que eu não tinha como, eu não tinha recursos. E esse processo de adaptação me levou a, enfim, repensar, por exemplo, como é que eu vou lidar com, de repente, uma depressão que vem com frio, que eu nunca tive que lidar antes. Como é que eu tenho que repensar, por exemplo, minha conexão com meus amigos, que eu nunca tive que pensar antes, porque eu sempre tinha meus amigos perto de mim. Então, se refazer só porque, né? Mas porque a gente está num lugar diferente. Como você mudou um aspecto do seu cotidiano, da sua existência, e isso te mudou completamente, né? Trouxe uma série de consequências que você talvez não estivesse esperando que acho que talvez na sua cabeça, não sei, né? Estou simplificando, né? Mas na cabeça de muita gente que vai estudar fora não, tudo bem, vou para lá, vou ter outras experiências e tal, só que aí você vê, né, uma coisa muito sutil, né, que é o próprio ambiente, né, você falou do frio. O frio é uma coisa, nem assim, uma interação tão palpável que você tem, assim, com uma interação com outras pessoas ou com uma instituição e tal.
Mas o frio, ele já te influencia e isso faz com que isso mude algumas percepções da sua existência. Eu não sei, posso estar falando besteira aqui. Se eu estiver falando besteira, por favor, minta pra mim, tá? E finja que eu falo aqui faz super sentido. Mas o que eu achei isso muito curioso, porque a gente estava falando antes sobre o penso, logo existo, né? Então, do meu pensamento, eu vou gerar todas as outras coisas. E aí, agora a gente está falando, no exemplo simples que você trouxe, né? Que foi a sua experiência, né? A Unage País, você está trazendo para a gente que, opa, não é o meu cérebro que produz toda a realidade. Meu cérebro existe, aquele contexto existe, e eles interagem, de certa forma, meu cérebro está se relacionando com esse ambiente, e o ambiente está se relacionando com o cérebro e está gerando uma série de consequências que a gente inicialmente poderia não esperar. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Total, total, isso aí. Então, como você disse, quer dizer, olhando na superfície, né, um elemento só que a gente está falando aqui, que é o frio, que muda totalmente a nossa percepção sobre a realidade e, consequentemente, a forma como a gente entende e se reorganiza dentro dessa realidade. Então, não são coisas banais, sabe? São coisas que vão no cerne do que a gente considera como cognição, como o que a gente considera como sequer estar vivo. São questões assim mais amplas e, enfim, a gente pode de repente fazer uma outra conversa para entrar mais em detalhes sobre isso. Eu já comprei a ideia já, tá? Então, não sei se tinha planos por um próximo papo, mas já fique sabendo que você já está intimada. Eu vou isso. aproveitar, compartilhar, você falou um pouquinho, né, de como foi a sua experiência com o frio. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento em Hamburgo. Eu fiquei lá um total de 2 meses numa primeira etapa que eu fui. E aí, quando eu cheguei, Hamburgo é um lugar muito frio, quase não tem sol, então o tempo é muito cinzento. Só que quando eu cheguei lá, tudo era novidade. Então caramba, frio e tal, super curti. E aí, com o passar do tempo, já próximo do final desses 2 meses, eu e minha esposa estava lá junto comigo, a gente sentiu que, opa, a gente já tá um pouco mais desanimado, assim, porque a gente já não tinha mais o sol, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem, às vezes até a gente reclama que tem demais. Eu, por exemplo, estou reclamando aqui nesse momento. Mas você vê que, por exemplo, o sol é uma coisa tão sutil que está tão presente no nosso cotidiano que a gente talvez não dê tanta importância, assim, vou colocar dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque além de sentir, no final desses 2 meses, que o nosso jeito de agir já estava mudando por conta dessa questão climática, lá em Hamburgo tem pelo menos no lugar onde eu acompanhei ali os trabalhos, tinha uma questão muito curiosa que era, lá tem muitos poucos dias de sol. Então, nos poucos dias de sol que tem, é muito comum que as pessoas cheguem muito cedo no trabalho para irem embora muito cedo. Então, é muito comum nos dias de sol você chegar lá depois do almoço e a empresa está vazia, vou colocar assim. Porque as pessoas tinham tão pouco tempo de sol que nos dias de sol que elas tinham, elas queriam aproveitar aquilo. E aquilo era completamente normal, aceitável isso, de, não, ok, vou chegar mais cedo, vou fazer minhas horas de trabalho, deu, sei lá, 1, 2 horas da tarde, eu vou sair e as pessoas iam ficar na rua. Então, nos dias de sol você via a rua lotada, e nos dias nublados, né, que é o mais comum, você via, e chuvoso, né, tem um clima muito chuvoso em Hamburgo, aí você via a rua mais vazia. Então tem todo um aspecto social aí que a gente vê nesse microcosmos ali das cidades que a gente está olhando, que acho que comprova justamente isso que a gente está falando, né, essa influência do cérebro, que o cérebro sofre do ambiente, né? Com certeza. E essa ideia que a gente chama de retroalimentação, né? Acho que é a melhor tradução.
Que é exatamente isso. Por exemplo, o sol traz esse bem-estar pra gente, que, sim, no Rio a gente nem considera tanto, mas quando a gente não tem esse sol, a gente sente o Exato. quão essencial isso é para o nosso bem-estar, para a gente conseguir fazer as nossas coisas, né? E esse bem-estar vai influenciar na forma como a gente trabalha, na forma como a gente trata as outras pessoas, na forma como a gente literalmente vê o mundo. E isso, de novo, vai trazer outros benefícios para a gente, enfim, e essa retroalimentação perpetua no tempo. E a outra, no outro extremo também é a mesma coisa. Se a gente não tem esse bem-estar, seja vindo, quer dizer, de alguma forma sendo influenciado pelo sol, ou pela nossa rede social, ou por qualquer outra coisa, fazer exercício, esporte e tudo mais, esse bem-estar ou essa falta de bem-estar vai influenciar a forma como a gente trabalha, na forma como a gente trata as outras pessoas, na forma como a gente literalmente vê o mundo, e isso vai retroalimentar para a gente e vai nesse ciclo contínuo. Então, se a gente tivesse essa ideia mesmo de que o cérebro, essa máquina que decodifica as informações e tudo mais, isso seria, na verdade, não muito relevante. Se tem sol, se não tem, que diferença faz, né? A gente precisa estar aqui trabalhando, fazendo nossas coisas e vão ser inputs, né? Que a gente vai botar no cérebro e botar para fora. Acabou. Mas não é. Então, dentro de todos esses questionamentos, todas essas novas formas de pensar a cognição e a nossa existência de uma forma mais abrangente, eu comecei a ficar um pouco overwhelmed, meio que saturada, assim, de informação, porque é muita coisa para pensar. E depois de entender um pouco melhor desses 4 E's, ele já me trouxe outros E's que foram acrescentados nesses 4 E's, que é, por exemplo, emoção ou emocionalidade, se eu posso dizer assim, e outros. E eu fiquei assim, cara, isso não vai acabar nunca. Como é que eu vou realmente entender o que está por trás disso, né? Como é que isso faz algum sentido? E foi aí que eu comecei a entrar mais na questão do sistema. Então, dentro de todos esses E's, de todos esses feedbacks e todas essas ideias, eu fiquei assim, tem algo aqui por trás que deve ser como se fosse teorias que dão são tipo sustentáculos para essas ideias outras de 4 E's da cognição e outros E's e I's e não sei o quê, existirem. E eu lembro de estar estudando, lendo várias coisas e ter uma palavra que me veio, que ficou muito, foi emergência. Essa palavra aparecia em todos os lugares. Ficava, gente, essa emergência, esse conceito é algo que parece ser fundamental, parece ser muito importante, mas eu não estou entendendo o que é isso. Então, vou pesquisar, como todo estudante faz, emergência de forma simples, para eu começar a pegar qualquer ideia, para depois começar a me aprofundar um pouco mais. E eu lembro de estar pesquisando, eu vi um vídeo no YouTube. E eu fiquei assim, sei lá, tem 3, 5 minutos, algo assim, vou ver, dar uma ideia e depois pesquisar coisas mais a fundo. E esse vídeo que eu vi foi dessa instituição que se chama Systems Innovation. Foi uma forma de apresentar esse conceito que eu li em todos os cantos, eu não entendia nada, de uma forma muito fácil. E tinha figurinha, desenho, então foi essencial para eu começar a pescar, assim, ideias que para mim nunca foram apresentadas e que naquele momento eu sentia que eram essenciais para eu começar a entender e me aprofundar no que eu estava estudando. Aí eu vi esse vídeo, vi outros vídeos e muito mais vídeos desse tal Systems Innovation. Eu fiquei, gente, isso é muito legal. Eu vou só pegar um gancho aqui rapidinho e só dizer que
O conceito de emergência também é um dos conceitos que eu mais gostei de descobrir quando eu comecei a estudar sobre engenharia de sistemas e pensamento sistêmico. Principalmente depois que no primeiro momento, né, eu tenho a formação eu sou engenheiro mecânico por formação, né, e depois eu tirei a certificação de engenheiro de sistemas. Mas a gente que é engenheiro, a gente tenta aplicar esses conceitos que a gente aprende nos sistemas nos quais a gente está trabalhando ou está desenvolvendo. E o conceito de emergência talvez tenha sido mais disruptivo para mim, porque é algo que está em toda parte, né? E isso, isso é algo que eu acho muito bonito, né? Você consegue observar a emergência em colônias de formigas, você consegue observar emergência em revoadas de pássaros, em cardumes de peixes, em ambientes sociais, no seu próprio ambiente de trabalho, né? Eu vou tentar fazer uma definição aqui, nem é uma definição, mas só para explicar um pouquinho para a nossa audiência, e aí eu vou pedir a sua ajuda também. O que é esse conceito de emergência? O conceito de emergência, a emergência é um fenômeno que ela surge quando você tem diferentes elementos que estão se relacionando entre si. Então, por exemplo, a emergência ela só é observada quando você olha o todo. Então, é difícil você observar a emergência quando você observa só um elemento daquele sistema complexo, né? A emergência é um conceito que está muito associado a sistemas complexos. E aí, quando eu falo que é sistemas complexos, não entendo só sistemas engenheirados, por exemplo, vou colocar assim. É qualquer sistema, né? Um sistema ambiental, um sistema sociotécnico, enfim, qualquer tipo de sistema. Então, são propriedades que você só consegue observar quando você olha o todo. Então, por exemplo, quando você vê um cardume de peixes, todo o padrão de movimento que eles têm, e quando você olha, né, você é um susto, porque parece ser uma coisa enorme, né, quando você olha no fundo do mar, só vê aquela mancha preta, e na verdade aquela mancha escura, né, e a forma como eles se organizam, entre outras razões, é uma forma também de autopreservação, porque é uma forma também de se proteger contra predadores. Só que se você olhar só para um daqueles peixes, e observar o movimento dele, você não vai ter uma noção de tudo que está acontecendo ali. Os padrões de cardumes você só consegue observar, consegue notar quando você olha o todo, quando você olha o cardume como um todo, e como ele está se movimentando, né? Enfim, aí eu não sei se imagino que seja mais ou menos esse o intuito, mas se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija aqui. Não, é isso mesmo. E eu nunca entendi, na verdade, aquela frase que as pessoas falam que 1 mais 1 é mais que 2. E eu ficava assim, gente, mas o que é isso? Frase clichê de Instagram, né, de Facebook. Exato. Mas é o tipo de coisa que meus tios mandam no grupo do WhatsApp. Eu falei assim, não vou dar muita... Exato. Eu fiquei, nossa, gente, chega disso, sabe? E quando eu comecei, como você disse, né, a entender um pouco melhor esse conceito de emergência, eu fiquei, gente, isso não é besteira. Isso realmente está em todo lugar. E, como você disse, voltando para o porquê de eu ter ficado tão abismada, assim, com a psicologia e com a educação, e de nunca ter ouvido falar nisso durante todos esses anos de formação e tudo mais, quando a gente olha justamente para entender cognição no cérebro, é como você falou, olhar para um desses peixinhos, o cardume, e tentar entender esse fenômeno que está acontecendo de uma forma muito mais abrangente, mas tentar entender isso só olhando para um peixinho. Então, quando a gente olha a cognição assim, a gente tem certos resultados, né? E da mesma forma, quando você tenta entender esse movimento do cardume olhando só para um peixe, a gente tem certos resultados, a gente tem certas ideias do que pode ser, né? Mas se a gente dá um passo atrás e olha
para mais elementos que estão envolvidos nesse processo, a gente percebe algo completamente diferente. E a nossa forma de olhar, observar, então interagir com esses fenômenos muda completamente. Então, da mesma forma, a cognição. Se a gente olha a cognição como sendo o cérebro um desses elementos, e como sendo o corpo, por exemplo, outro, como sendo as outras pessoas que influenciam a nossa forma de viver como outro elemento, nosso ambiente, nossa casa como outro, a cultura como outro, a gente usa de uma forma mais global e mais, como se fala, né, holística, mais compreensiva, digamos, esse fenômeno, existe uma forma completamente diferente da gente entender cognição e funcionamento da mente humana, e que é de uma forma ainda mais global, que são seres vivos, o que é estar vivo, o que é existência, a realidade e tudo mais. E aí a gente questiona coisas que antes a gente nem conseguia questionar porque não tinha possibilidade. Então a emergência é essencial para, primeiro, para ter essa linguagem, e depois a gente entender que, como você falou, está em todos os lugares. E é impressionante. É impressionante. E aí, você mencionou, né, que a emergência foi talvez curioso, né, porque foi a partir da emergência que surgiu essa questão do, quer saber de uma coisa? Deixa eu procurar o que é isso daqui, né? Então, a emergência foi a razão da própria emergência que te levou a procurar, né, por esse conceito, e depois, caramba, e aí você achou o vídeo do Systems Innovation, e você falou, né, pô, caramba, num vídeo tão curto, agora tem uma compreensão melhor da coisa, deixa eu pesquisar um pouco mais e ver mais vídeos. E aí, antes da gente agora, na verdade, entrando um pouco mais na questão do Systems Innovation, eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é o Systems Innovation, o que você descobriu quando você começou a ir atrás e aí, atrás desses vídeos, e aí descobriu essa instituição. Quando eu estava pesquisando os vídeos, eu descobri que não são vídeos separados. Isso faz parte de uma instituição que é de alguma forma interessante. Então, eu comecei a pesquisar e eu falei que, de alguma forma, eu queria estar envolvida. Eu tive a oportunidade de ir para Londres numa conferência em 2021 e do Systems Innovation para, enfim, entender o que são, se tem mais pessoas falando sobre isso, se não tem. Fui para lá e eu falei, quero estar envolvida nesse negócio porque tem muito pano para manga ainda, tem muita coisa para a gente explorar, tem muita gente interessante para conversar e aprender, e, enfim. E então, em 2021, eu falei com a pessoa responsável, né, por esses vídeos no YouTube, que para mim eram só vídeos, Joss Colchester, e eu falei, não sei o que vocês fazem direito, eu quero descobrir e eu quero estar envolvida. E ele falou, tá, quando a gente tiver uma oportunidade, a gente fala com você e tal. Aí foi, sei lá, 2 semanas depois, ele mandou uma mensagem falando, olha, tem uma oportunidade para você, vamos ver o que acontece. A própria emergência também, né? E, enfim, então desde 2021 eu tô trabalhando com Implementation. E o que é Systems Innovation? Começou, na verdade, há, digamos, uns 8 anos atrás, com esses vídeos no YouTube. Então foi o Joss, que ficou também encantado com essas ideias de complexidade, pensamento sistêmico, e percebeu que é muito inacessível para muita gente esses conceitos, essas ideias, e são
ao mesmo tempo, fundamentais para muitas coisas que a gente faz. E como mais pessoas não sabem sobre isso, né? Então, ele começou a simplificar esses conceitos para pessoas que são leigas, que não vêm da área da matemática, da física, enfim, para essas pessoas poderem entender essas ideias. Então, começou há 8 anos atrás como vídeos no YouTube para simplificar essas ideias. Só que depois de um tempo, foi se percebendo que as pessoas não queriam só pegar essas ideias e fazer alguma coisa com elas. Essas pessoas queriam conversar com outras pessoas, queriam trocar ideias, queriam experiências, queriam aprendizados mais profundos e, enfim, queriam conexões mais do que só pegar essas ideias no YouTube. Então, há 4 anos, quase 5, atrás, que começou o Systems Innovation Network, que é basicamente, hoje, uma plataforma para pessoas que querem saber mais sobre o pensamento sistêmico e teorias da complexidade, ou que já estão envolvidos nesses campos há muito tempo, mas que querem trocar ideias, que querem se conectar com outras pessoas que falam a mesma língua. Porque o que eu senti, o que o Jonas sentiu, e o que a gente conversa com muita gente, essas pessoas falam com a gente que essas ideias, as pessoas descobrem essas ideias, mas se sentem completamente sozinhas, porque não tem ninguém para falar. As pessoas que estão ao redor não conseguem conversar sobre isso. Então, essa plataforma foi uma forma de quebrar um pouco dessas barreiras e as pessoas não se sentirem sozinhas e entenderem que, sim, é uma linguagem que está sendo acessada por mais pessoas e que está, literalmente, trazendo novas perspectivas e novas ideias para muita gente está usando essas ideias e colocando em prática. Então, de uma forma mais resumida, é como se fosse uma plataforma online, uma rede online para pessoas, pensadores sistêmicos ou praticantes sistêmicos, como a gente fala também, para poderem se conectar, trocar ideia e descobrir novas formas de colaboração e criar em redes. Sensacional, sensacional, Yasmin. Pô, e é muito legal isso, né? Porque uma das coisas que a gente até tinha conversado antes desse papo, né? Que quando eu comecei a estudar engenharia de sistemas e tal, eu percebi que a gente tem muito pouca coisa escrita em português. Então foi um primeiro choque aí que eu tive, né? De, tá, tudo bem, onde é que eu encontro mais informações sobre isso? Como é que realmente é algo tão fascinante e que chama a atenção de, pô, peraí, cadê as pessoas que não estão falando sobre isso, né? E é muito legal a ideia do Systems Innovation de criar e de ter percebido que, ok, as pessoas querem saber mais sobre isso, depois que eu atingir esse ponto de informar as pessoas querem agora debater sobre isso, né? Ou seja, até eu criar uma emergência a partir dessas pessoas, né? Eu tenho essas pessoas que agora sabem o que é, mas sozinhas, como ninguém mais fala sobre isso, ou pouca gente fala sobre isso, é difícil você se relacionar com outras pessoas nesse contexto. Então, deixa eu trazer essas pessoas juntas e aí eu começo a criar, vocês vão começar a debater e com certeza vão surgir vão surgir mais coisas, né? Mais coisas interessantes fruto dessas conexões. Eu lembro que você tinha me falado que o Systems Innovation, não sei se ele é dividido em 4 áreas, mas ele possui 4 áreas de atuação, mais ou menos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas áreas. Então, essas são as 4 principais fontes de atividades que existem dentro do SI. Então, a primeira é o que a gente chama de awareness, a tradução
Eu acho que é como se fosse alguma coisa do tipo conscientização, alguma coisa do tipo, né? É, é como se fosse trazer para as pessoas verem, né? Realmente Uma apresentação, né? Alguma coisa. isso, isso. Então, dentro dessa área, é basicamente a forma como a gente coloca os recursos que a gente tem, por exemplo, nas mídias sociais ou através de newsletters, e-mails, enfim, para mais pessoas poderem saber o que está acontecendo no SI e saberem também mais sobre as ideias em si. Então, lá na nossa página do LinkedIn, por exemplo, que é uma das principais formas de acessar o conteúdo do SI, tem muitos gráficos, sim, trazendo de uma forma muito acessível ideias como o que é um sistema, ou o que a gente estava falando, né, emergência, as redes e não linearidade e auto-organização e todas essas ideias de formas muito acessíveis. Então, isso é algo que a gente entende como sendo fundamental, que foi, na verdade, uma das raízes, né, dos vídeos e tudo mais. Depois desse awareness, a gente tem outras 3 áreas de atividade que são de aprendizagem ou learning, de conexão, de connecting, e de cocriação, o que a gente chama de co-creation, ou creation. Então, dentro da primeira, por exemplo, do learning, a gente tem muitas atividades de trazer para grupos menores, pessoas que já estão dentro da rede, de novo, de uma forma bem acessível, essas ideias, colocar essas ideias de uma forma mais organizada para as pessoas poderem acessar e entender, discutir, debater, enfim, para justamente aprender. Porque a gente entende que é uma nova linguagem, então é difícil. Às vezes coisas não fazem sentido, às vezes são não muito usuais da forma como a gente entende essas ideias. Então, toda essa parte de learning é para as pessoas conseguirem aprender esses novos conceitos. Depois, a gente tem a parte de connecting, ou de conexão, que é uma também das principais áreas de atividade, porque a gente tem uma rede de membros, mas a gente também tem uma rede de hubs, ou de pequenas comunidades, grupos do SI, que estão espalhados pelo mundo e que estão falando sobre essas ideias e aplicando em diferentes áreas do conhecimento. Então, energia, educação, governança, organizações, enfim. Posso falar um pouquinho melhor sobre os hubs daqui a pouquinho. Na parte de creating, que é o que a gente está puxando mais ativamente agora, são projetos ou são laboratórios, não necessariamente para aprender em si, mas para aplicar os conceitos em desafios que existem no mundo real, ou que a gente pode ver como sendo desafios importantes para pensar de forma mais sistêmica sobre o que acontece no real. Então, é sair do online, sair da teoria e passar mais para a prática, que é que muita gente pede. E é muito desafiador, né? Justamente isso aí. A gente fez o último episódio que a gente lançou aqui foi um episódio que a gente debate o livro Pensando em Sistemas, da Donella Merrill. E o livro, se você não leu, se você que está ouvindo aqui não leu, por favor, leia. Agora, ler e depois volta. Isso, exatamente, ouviu, né? Exatamente. Então, e assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção ali foi que no livro
quando eu peguei para ler, eu já fui com mindset de engenharia de sistemas. Então, não, falar de projetos, de sistemas, alguma coisa do tipo e tal. Só que no livro, ela não os exemplos que ela traz no livro são exemplos de sistemas, são exemplos de coisas do cotidiano, são questões sociológicas, são questões econômicas, são questões ambientais. E é muito curioso a gente ver como esses conceitos que a gente está aprendendo aqui, eles são aplicáveis em diversas situações do cotidiano, né? Não à toa, no último simpósio do workshop, no último simpósio do Encose, uma das coisas que mais foi ressaltada, assim, pelo pessoal lá, foi a necessidade da gente se debruçar em questões, usar essas ferramentas que a gente já tem para aplicar isso em problemas ambientais, problemas sociais, problemas econômicos, sair um pouco da questão de projetos de sistemas engenheirados, vou colocar assim, e olhar mais para esses outros aspectos que são complexos e daí surge a importância dessa visão sistêmica, né, para lidar com esses assuntos. Com certeza, porque, né, isso não está acontecendo só em diversas áreas. Os sistemas estão em todo canto que a gente está. Então, né, de forma muito, muito abreviada, sistemas podem ser definidos mais ou menos como partes que se interrelacionam e estão dentro de certos boundaries, estão sempre dentro de contexto, né? Contextos e que estão em constante comunicação. Então, né, isso é muito abrangente. Então, como você disse, né, o computador pode ser considerado um sistema, e tem todas as partezinhas que precisam estar juntas, operando juntas, Isso. e que vão... No geral, que as suas partes independentes não seriam capazes de fazer, né? Por exemplo, um avião, que voltando o sistema engenheirado, né? O avião, a capacidade de voar do avião é uma característica emergente que surge quando eu junto todos esses elementos do avião, toda a parte mecânica de aviônicos, a parte sensores, enfim. E aí, disso tudo surge essa capacidade, essa propriedade emergente que a gente está buscando, mas que a gente não conseguiria ter esse efeito se a gente observasse uma peça sozinha, vou colocar assim, né? Exato. Então, pode usar essa definição para, né, computadores, aviões, para nós, seres humanos. A gente precisa de muitas, muitas partes que precisam estar em sintonia, em conexão, em comunicação, para que outros fenômenos emergentes possam surgir. Daí também, de forma mais, voltando para aquela parte da cognição, cognição é um desses fenômenos emergentes que a gente pode observar de forma humana, mas cidades também. Eu acho que é um ótimo exemplo. Existem meios de transporte que precisam estar funcionando, mas em conexão com uma rede de pessoas que precisam trabalhar e ir para casa. E, enfim, tem todos os milhões de elementos também juntos que vão, ao mesmo tempo, dando feedback um ao outro, né? Então, exatamente. Então, isso está em toda parte. Exato. Então, é por isso que é muito importante falar sobre essas ideias de sistemas, claro, na engenharia, na matemática, mas também
como você disse, que o livro apresenta muito, muito bem, trazer isso para o nosso dia a dia. Esses temas estão em todo campo. Exatamente. Essa indicação de livro, inclusive, é algo que é uma indicação que eu dou para pessoas que não... Primeiro que é uma ótima introdução ao pensamento sistêmico, né? Ela trabalha ele de uma forma muito didática. Então, é algo que eu recomendo para pessoas que, inclusive, nunca ouviram falar de engenharia de sistemas ou pensamento sistêmico. Eu acho que é uma ótima forma de você começar a mergulhar nesse mundo, que é o caminho sem saída, já aviso logo, que é o caminho sem volta, né? Mas que vale muito a pena. Tem uma das coisas que me chamou a atenção no que você falou em relação ao Systems Innovation, que foi a questão dos hubs. Você chegou a falar um pouco, né, a respeito. Eu queria, né, pedir para você compartilhar um pouquinho mais sobre as atividades que são realizadas nesses hubs, né? A gente já sabe não, né? Mas existem diversos hubs do Systems Innovation ao redor do mundo. Se eu não me engano, a gente tem um em São Paulo, temos Buenos Aires também, temos em Londres, eu acho, temos em Bristol, que foi o que foi inaugurado muito recentemente, né? Tem participado bastante dessas atividades dos hubs. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do enfim, das atividades que são realizadas nesses hubs. Então, os hubs, a gente acabou descobrindo que são como se fossem ideias ou grupos menores e mais específicos do Systems Innovation Network, de forma geral. Então, se a gente for pensar, talvez, em fractais e essas ideias, talvez sejam como se fossem organizações menores e mais específicas do global, né? Então, os hubs são pequenas comunidades assim, mais específicas que vão usar as ideias do pensamento sistêmico ou, de repente, numa localidade ou em um tema específico. E as atividades são, na verdade, bem, bem semelhantes. Então, eles trabalham trazendo de uma forma simplificada e acessível as ideias do pensamento sistêmico para a comunidade ou para os membros que estão ao redor deles. Trabalham com trazer as ideias, né, na parte de awareness, na parte de learning, trazer essas ideias e dar esse suporte para as pessoas dessas comunidades específicas para elas aprenderem e mais. Na parte de connecting também e de projetos e co-creating. Mas os hubs, de forma geral, são divididos em duas partes. A gente tem os hubs locais, que a gente chama location hubs, que são como que você falou, né? Estão espalhados pelo mundo. Então, a gente tem na Austrália, a gente tem em Lisboa, tem em Bangalore, Índia, Amsterdã. São vários, são uns 10 hubs locais. E nessa mesma ideia, pessoas que estão nessas localidades e que fazem atividades para dar esse suporte para as pessoas dessas localidades para aprenderem, para cocriarem, para se juntarem com outras pessoas desse mesmo local. Então, a gente tinha um bem, bem ativo em São Paulo, que a gente está tentando reconectar agora. Enfim, e isso também é muito importante porque, como você disse antes, né, essas ideias são, primeiro, inacessíveis, e segundo, não estão disponíveis em muitas línguas. Estão disponíveis em inglês, mas isso vai até um certo ponto de ser útil, né? Pessoas que não falam inglês não podem acessar essas ideias e isso não pode acontecer. Então,
esses hubs também são uma ótima forma de traduzir, enfim, definições e alguns guias que a gente tem, referências, para dar mais acessibilidade também de língua para esses recursos. Então, esse é um dos tipos de hubs que a gente tem. E o outro tipo de hub são os hubs temáticos, que estão, né, na sua maioria online, porque são pessoas que trazem essas ideias através de um determinado tema. Então, são pessoas que, por exemplo, já trabalham na área das organizações há muito tempo e descobriram um pensamento sistêmico e querem trazer o pensamento sistêmico para entender melhor a organização de organizações e todos os desafios que estão ao redor desse tema específico de organizações, por exemplo. Então, esse é o hub das organizações. Mas a gente tem hubs da finança, energia, educação, que está sendo constituído agora, design de cidades, ou seja, de novo, são pessoas que já estão nesses ramos e trazem os pensamentos sistêmicos de uma forma acessível nesses temas. E agora, né, você falou um pouquinho para a gente sobre a questão das atividades dos hubs, e aí agora eu queria te perguntar um pouquinho, pedir, na verdade, para que você nos contasse um pouco mais sobre as atividades que você tem realizado no SI, principalmente desde que você entrou, mas mais recentemente, como é que tem sido a sua atuação? Então, quando eu entrei, eu comecei a trabalhar mais com os hubs locais, porque eram, na verdade, os únicos que a gente tinha. Então, eu tinha reuniões com os grupos que coordenam os hubs locais e dava o suporte que eles precisavam. Então, eu fazia mais a parte de mídias sociais e comunicação. Então, se eles precisavam de divulgar um evento, eu ia lá e fazia a divulgação. Se eles precisavam de repente, algum post no LinkedIn ou algo, eu ia lá, escrevia o texto, pegava enfim, fazia algo que fazia sentido para eles, né? De repente, eles estavam fazendo um evento, então eu fazia a publicação do evento e usava alguns recursos do SI para deixar as pessoas já entenderem o que esse evento é. Aí eu fazia também mais a parte de estratégica. Entrou uma pessoa nova, então fazer um pouco desse onboarding, o que é o SI, explicar para a pessoa como é que as coisas funcionam e depois, enfim, dar esse suporte mais específico para os hubs locais. E foi incrível, porque eu aprendi demais, coisas que eu nunca iria pensar que eu ia aprender. E conheci muitas culturas diferentes, foi uma experiência absurda. Então, muitas diferenças de horário, muitas coisas, mas enfim, eu estava sempre perto para poder ajudar no que eu conseguia. E aí, depois de um tempo, mais recentemente, eu passei a me voltar mais para a parte de aprendizagem. Então, a gente tem, por exemplo, uma série de 6 meses, em que a gente, a cada semana, tem várias atividades, na verdade, mas que a gente tem pelo menos uma atividade por semana para dar esse suporte, essa ajuda para digamos, abrir esse espaço de aprendizagem para as pessoas poderem entender melhor conceitos de pensamento sistêmico, inovação sistêmica e tudo mais. Então, isso que eu faço nesse momento. Eu ajudo a coordenar a parte de essas atividades
mas eu também faço revisão dos textos e dos recursos que estão no SI agora. Então, voltado mais para os recursos de aprendizagem no momento. E é outra experiência gigante. É que a gente aprende muito ensinando, né? Eu acho que é principalmente quando a gente mais aprende, né? A gente tem alguns, sabe, as coisas, sabe os conceitos, mas quando a gente precisa passar aquilo, aí é que a gente percebe o quanto a gente está aprendendo, né? Com essas coisas que a gente está ensinando. É muito curioso. Exato. E nunca acaba, né? Aprendizagem é uma coisa que nunca acaba. Então, Acho que essa é um pouco da graça da coisa, né? exato. Tem sempre algo novo para a gente poder explorar. Então, é ótimo. Exatamente. Então, apesar da gente saber, né, que, como a gente falou, né, que essas características de pensamento sistêmico, esses conceitos, eles estão presentes no nosso cotidiano, às vezes é um pouquinho difícil lidar com esses conceitos. Você falou um pouco dos treinamentos que vocês fazem, até dos exercícios que vocês fazem de tentar implementar um pouco desses conceitos, desses aprendizados no mundo real, né? Sair um pouquinho da teoria, trazer um pouquinho mais para a prática. E aí eu queria saber se você podia compartilhar com a gente, né? Algum exemplo de treinamento, de exercício que vocês tenham utilizado, né? Para, enfim, ensinar novas ferramentas para lidar com esse mundo complexo. Pode ser um exemplo, alguma coisa que te venha à cabeça. Então, a gente tem muitos recursos, tem muitas ferramentas que a gente chama os Canvas, que são formas de aplicar os conceitos e são muito úteis. Só que eu percebi que agora, na verdade, que me trouxe várias reflexões, é que muitos desses recursos, eles são feitos para as pessoas olharem e mexerem e tudo mais. Então, eu até fiquei pensando o que eu vou trazer para cá de uma forma em áudio, né? Para trazer um pouco mais de uma forma mais tangível ideias que a gente pode começar a explorar. Então, o que eu pensei foi trazer o clássico modelo do iceberg, que é algo muito simples, muito, digamos, básico, mas que faz todo sentido quando a gente começa a usar isso de uma forma mais recorrente. Antes da gente, eu queria só pedir para você explicar um pouquinho do que é o modelo do iceberg, se possível. Claro, claro. Então, vamos imaginar, né, um triângulo. Sim, um triângulo com uma pontinha assim, como um iceberg mesmo. Tem uma parte para fora e que a gente sabe do iceberg que a maior parte do corpo do iceberg está submerso, está dentro d'água. Então, algo de 30% fora da água e 70% dentro da água. Então, o modelo do iceberg não é necessariamente algo do pensamento sistêmico, mas é muito usado porque ele ajuda a gente a entender certas questões em diversos níveis de abstração, digamos, em desafios ou questões que perpassam só os eventos que a gente consegue ver e traz outros questionamentos. Então, se a gente puder imaginar um triângulo e divide esse triângulo em 4 partes horizontais, deixa só uma pontinha, como se fosse aquele que a gente chama da ponta do iceberg, né, para fora. Para fora da água. Isso. E o resto submerso. Então, as 3 outras partes estão submersas. Então, a primeira parte, a parte que está para fora, é o que a gente chama do nível dos eventos.
que são basicamente os fenômenos observáveis. São as atividades individuais, ou são os fatos que a gente pode ver e experimentar, ou experienciar no mundo. Certo. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é, por exemplo, o fast fashion, ou aquelas modas, lojas de moda que são muito baratas e que mudam a cada estação e tudo mais. Aí pensar, ok, o que sustenta essa rede de moda, né, o fast fashion? Então, se a gente pegar esse nível dos eventos e ver fenômenos observáveis, a gente pode pensar, por exemplo, são muito baratos, né? As pessoas compram milhões de coisas e não custa nada. Então, isso é uma forma de sustentar essa rede, né? Ou essa empreitada, digamos, o nível dos eventos. Essa é só a primeira pontinha. E muita gente para por aí, ok, tá, ótimo, é barato, vou lá, compro, tudo bem. E beleza. A cada Beleza, dia sempre vou voltar lá, vai mudar a estação, vai mudar a coleção, vou ter roupas diferentes para comprar e ok, a coisa vai se perpetuando. Tudo certo, tá. Aí, a gente começa a fazer alguns questionamentos que estão para baixo estão submersos nesse iceberg, né? Então, a gente cobriu só a primeira pontinha, o primeiro nível. O segundo nível que a gente pode pensar são os padrões temporais, ou seja, tendências ou mudanças através do tempo, que vão sustentar esse evento, ou que vão sustentar o fast fashion. Então, como você disse, né, a cada estação, agora tem, sei lá, 20 estações, sei lá, as coisas mudam tão rápido. Tem sempre uma nova coleção. Aí tem a coleção de inverno, a coleção de verão, a coleção de metade do caminho, a coleção da cantora tal, e não sei o quê. É verdade, tem razão. Então, Ainda com o pensamento lá atrás, estava pensando em 4 estações, mas tem razão, tá certo. Agora, a estação, a cada final de semana tem uma nova estação. E, então, a quantidade de rotatividade que existe num ano é enorme. As pessoas compram no final de semana agora, daqui a um mês, aquela roupa já está super usada, ninguém usa mais, tem que comprar outra para estar na moda, e não sei o quê. Então, isso são tendências que a gente vê se repetindo ao longo do tempo. É barato e tudo mais, mas existe uma repetição desses padrões que não é só olhando agora que a gente vai conseguir entender, é olhando através do tempo. Então, passados anos, a gente vê como as coisas mudam, né? Então, isso já deixa outros questionamentos para a gente, né? Mais embaixo, que as pessoas às vezes usam esse iceberg com 3 níveis, mas eu vou usar aqui com 4 níveis para a gente pensar em mais. Abaixo desse a gente tem o nível dos eventos, fora d'água. Então, dentro d'água a gente tem esses padrões temporais. Embaixo disso a gente tem como se fosse o nível das estruturas. E aqui é como certas partes vão se interrelacionar para influenciar os padrões que a gente vê, ou esse nível dos eventos. Então, coisas que a gente pode pensar aqui. Regras, diretrizes, estruturas de poder que é muito importante para a gente pensar. Distribuição de recursos, formas de trabalho, regras, leis, enfim, que a gente pode... E esses padrões... Exato. Então, de onde estão vindo essas roupas?
como é que são fabricadas essas roupas? Quem fabrica? Quais são as condições de trabalho das pessoas que fabricam essas roupas? Como é que as roupas são transportadas? Então, existem leis que dão suporte para isso continuar, tem leis que dão suporte ou não para certos padrões percorrerem no tempo, né, e depois entrarem para o nível dos eventos, enfim. Nessa parte da estrutura, tem outros questionamentos. E a vão quantidade mais fundo. só vai aumentando, né? Realmente, acho que imagino que seja por isso a ideia de um iceberg, né? De um triângulo, né? Porque aí a base vai ficando cada vez mais preenchida. Exato. E lá no final de tudo, que é o que, de certa forma, sustenta todos os outros níveis que está na base desse iceberg, é o que a gente chama de modelos mentais. Então, sistema de crenças, ou valores, ou morais, e de forma muito geral, culturas que dão suporte para todos esses outros níveis se perpetuarem. Então, qual é a cultura que permite, lá embaixo, que, por exemplo, leis sejam passadas e aprovadas para que, por exemplo, essas indústrias possam não pagar, por exemplo, as pessoas que produzem essas roupas e que são aceites e que, enfim, são muito baratas e que as pessoas podem acessar. Então, fazendo essa lógica de baixo para cima. Então, quais são as crenças, as atitudes, as ideias morais que estão por baixo? Então, isso é uma das primeiras, digamos, esse exercício é um dos primeiros que a gente faz, porque dá uma ideia geral do que a gente está falando, dentro da si que eu falo. A gente começa a questionar muito mais do que dar a resposta, e eu acho que isso que é legal do pensamento sistêmico e de pensamento crítico de uma forma geral. Então, é isso. Nossa, então, eu adorei o exemplo, e assim, me deixou muito pensativo mesmo, porque agora você vê, né? Esse exemplo simples já trouxe uma série de questionamentos que isso mostra que agora você pode pegar essa mesma ferramenta e aplicar em outras situações e começar a destrinchar isso até chegar lá na parte dos modelos mentais, né? Chegando àquela coisa que é observável, palpável, né? Que são os eventos, e vou descendo isso até chegar lá na questão dos modelos mentais. É muito curioso ter como se fosse um encadeamento lógico. Já não, tudo bem, o que eu observo? Depois, tudo bem, quais são os padrões aqui que estão gerando esses eventos que eu estou observando? Tá bom, e quais são as estruturas sociais, legislativas? Quais são as estruturas que estão sustentando esses padrões que vão sustentar aqueles eventos? E, por fim, quais são os modelos mentais? Eu adorei isso mesmo, Yasmin. Excelente. Então, deixo aí como um exercício para todo mundo que está ouvindo, porque é aquela coisa, né? A gente começa a ver iceberg em todo quanto é canto, quando a gente começa a praticar mais, né? Ou ver sistemas em muitos lugares. Então, é uma forma muito simples, mas muito poderosa, assim, de a gente começar a questionar coisas que a gente normalmente não questiona. Adorei isso mesmo, Yasmin. Agora já partindo, infelizmente, pro finalzinho do nosso papo aqui hoje, eu queria perguntar, né, se você tem alguma dica de livro, filme ou qualquer outra mídia que você gostaria de recomendar a quem deseja conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, porque a gente passou por bastante tópicos, né? A gente falou
sobre a questão da psicologia, principalmente sobre esse aspecto do pensamento sistêmico. A gente falou um pouco sobre a questão do SI, inclusive você mencionou o vídeo que você viu sobre emergência. A gente vai procurar esse vídeo para colocar na descrição aqui do Spotify ou do agregador favorito de quem estiver ouvindo. Mas queria perguntar para você, né, se você tem alguma outra dica de livro, filme, enfim, qualquer outra coisa que você gostaria de recomendar para a gente hoje. Claro. Sim, primeiro, os recursos do SI, que tem muita coisa, tem vídeo, tem livros digitais, tem como se fossem guias, que são formas bem, bem rápidas e bem fáceis de acessar vários tipos de ideias, complexidade, pensamento sistêmico. A gente tem agora jogos, cartas, enfim, tem muita coisa para explorar. Então, deixo assim como uma forma muito, muito acessível de acessar esses conteúdos. Outros que eu venho pensando e consumindo de várias formas, tem um podcast que se chama Simplifying Complexity, com o Sean Brandy. Eu vou deixar aqui com você também o link para você colocar na descrição. Legal. Mas é um podcast muito bom e realmente simplifica a complexidade de uma forma que é fantástico, mas é em inglês, infelizmente. Eu acho que dá para colocar a legenda, mas eu não tenho certeza. Tem muitos desses que infelizmente são em inglês, mas, por exemplo, tem vários dos recursos do SI que já estão traduzidos para português. Posso deixar aqui também. Pô, excelente. Então tem o Systems in Cybernetics, que é um podcast também, que é muito, muito legal. Existe o Complexity Physics of Life, do Instituto Santa Fé, que é sensacional. Eles estão retomando agora de forma mais consistente. Super recomendo. Tem o Mind and Life, o Instituto Mind and Life, que tem podcast também, tem livro, tem vários recursos. Você já tinha dito pensando em sistemas, da Donella Meadows. Yes. Então, eu vou deixar outro aqui, que a gente está fazendo um clube do livro lá no SI, que a gente está lendo esse livro, que é Systems Thinking for Social Change. Então, Systems Thinking for Social Change, do Peter David Stroh. E é uma forma aplicada de entender Systems Thinking também, pensamento sistêmico. E é isso. Tem milhões de coisas que eu poderia recomendar, mas eu vou deixar esses aqui. Cara, eu gostei muito porque no início do podcast a gente falou sobre caramba, não acho um lugar para eu saber mais a respeito. Agora a gente está saindo daqui hoje com bastante recomendações. O livro da Donella a gente leu recentemente, o Systems Thinking for Social Changes, é isso, né? O Diego, inclusive, estava lendo, ele falou que ainda falta um pouquinho para ler, mas eu lembro que há um tempo atrás ele veio falar comigo desse livro. Falou, cara, você tem que ler isso, tá muito bom. Então já fica essa dica, esse dever de casa para mim também, de me informar um pouco mais a respeito. Yasmin, minha amiga, eu queria te agradecer muito, muito mesmo pelo papo de hoje. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, foi ótima a conversa. E, sim, muito sucesso para você, para o podcast. E, sim, vou acompanhando conforme vocês vão fazendo mais prazer enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente também vai seguir acompanhando as atividades do Systems Innovation. Eu fiz meu cadastro lá recentemente, baixei o aplicativo, loguei, aí agora
também o dever de casa para mim, para eu começar a mergulhar um pouco mais e descobrir, né, acessar, né, um pouco todas as possibilidades que o Systems Innovation tem para gente. Bom, esse foi mais um episódio do Systems Talk. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn e demais redes sociais para se manter sempre atualizado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.